cosmic journey on a chariot of rainbows. Your spirit flies with the creatures of the air and sings a song of harmony with all things. You are the light of love and understanding, made with the lifeblood of immortality from the creator of time itself. Go forward in love with the knowledge that the truth of your future is already written in the halls of eternity, and your destiny is assured. Follow the teachers of wisdom and truth as you go forward with the understanding that you are the seed of the Creator. The Creator is you. Tão rica que suas muralhas eram cobertas de ouro e metais preciosos. A cidade possuía um complexo sistema de canais, uma enorme rede de comércio e uma poderosa força militar. Mas após os reis de Atlântida legislarem durante muitas gerações, a ilha onde localizava-se sua cidade foi subitamente destruída em um violento cataclisma. Em uma por a noite, foi engolida pelo mar e desapareceu. É uma história extraordinária. Será verdadeira? Como um dos maiores filósofos de todos os tempos, Platão talvez seja mais conhecido por sua tentativa de descrever uma sociedade ideal, sua visão de um mundo perfeito. Portanto, poderia ter imaginado a história de Atlântida para chegar a essas ideias. Mas Platão repetidamente enfatiza que a história de Atlântida é real. E mais, ele mapeia a geografia e a arquitetura da metrópole de forma aparentemente concreta e real. He describes it in such detail that it looks much more like a travelogue, a guidebook to some foreign country. That it's a real place. Somewhere, at some time, but a real place, and we could go and look for it. Certamente, muitos se convenceram de que Atlântida era real.
Assim, iniciou-se a exploração que segue até hoje, com a busca da cidade perdida, que se tornou a obsessão de historiadores e caçadores de tesouros. Um dos mais antigos locais a inspirar os exploradores foi a ilha grega de Thera, no leste do Mediterrâneo. Agora pacífica, suas rochas escuras testemunham uma terrível catástrofe. Há cerca de 3.500 anos, seus habitantes enfrentaram a violenta explosão de um vulcão. It ejected enormous masses of volcanic material, which not only covered the entire island of Thera, but spread all over the eastern Mediterranean. The eruption of the volcano of Thera was the biggest in history. Muitos pensaram que este fora um evento que ecoara fortemente descrito por Platão como o final catastrófico de Atlântida. Evidências posteriores surgiram dramaticamente em 1967. Geólogos descobriram toda uma cidade abandonada em Thera. Ela havia ficado por séculos escondida sob camadas de cinzas vulcânicas. Escavações revelaram que o povo que vivia aqui tinha feito parte da grande cultura minoica. Poderosos no Mediterrâneo, os minoicos, assim como os atlântidas, eram ricos e sofisticados e suas casas eram adornadas com belos afrescos. It is true that the standard of civilization we reveal in these ruins is exactly, or almost exactly, what Plato describes for Atlantis. O que não estava exatamente descrito é a idade de Thera. Platão diz que fora destruída 9.000 anos antes da época de seu ancestral Solon. Mas foi só cerca de 900 anos antes dessa época que a cidade minoica fora sepultada sob a lava. Argumentou-se então que os 9.000 anos tinham sido um engano. Como a história do Egito não vai tão longe, pode ter sido um engano a transmissão da história dos egípcios para os gregos. Assim, Thera não precisa ser excluída. All these similarities, the volcanic eruption, the type of society, the standard of civilization, led many people to be convinced that Thera is Atlantis. Mas as datas não são a única dificuldade com Thera. Ela era apenas uma pequena colônia da grande civilização minoica. Entretanto, para Platão, todo o império de Atlântida desaparecera. Thera was not the center of the Minoan civilization. The center was in Crete, 70 miles away from here. But Crete was not affected by the eruption. Muitos ainda acreditam que foi aqui que Atlântida encontrou seu trágico fim. Mas dúvidas sobre Thera levaram outros a buscarem a cidade perdida em outro local. E é neste local de que durante séculos era tida como produto da imaginação que nasceu uma recente teoria sobre Atlântida. A
poderosa cidade de Troia era vista por muitos como uma invenção do poeta grego Homero em suas épicas histórias sobre as guerras troianas. Mas com a descoberta na Turquia deste sítio da Idade do Bronze, a famosa cidade de Troia passou de mito para rocha sólida. Dos muitos especialistas que vieram investigar os restos de Troia, foi o geoarqueólogo Eberhard Sanger que teve uma espantosa ideia. A descoberta de Troia teria encerrado por Atlântida. As duas lendárias cidades não teriam sido uma só? Troia não afundou no mar, nem foi destruída da noite para o dia, mas a pesquisa de Sanger revelou muitas semelhanças com Atlântida em sua paisagem e arquitetura. Muitos especialistas concordam. Sanger's idea that Troy and Atlantis might be the same thing is new, and it's very original, and it's very exciting. The strength of his theory is that so many features of Atlantis seem to be possibly or probably present in the region of Troy. Por exemplo, Atlântida estaria localizada em uma colina de uma fértil planície. De fato, a cidadela de Troia está localizada em uma colina de uma vasta planície. E isso não é tudo. Troia está a apenas a alguns quilômetros da costa. Sanger argumenta que uma série de antigos rios e canais artificiais descobertos na planície podiam ter sido canais que ligavam a cidade ao mar, exatamente como descrito em Atlântida. I think that we have here an idea about where Atlantis might be that we cannot afford not to follow up. Mas outros arqueólogos contestaram esta ousada teoria. Donald Easton afirma que os dados de Sanger não são vistos ali. I think the theory is superficially plausible, but as soon as you look into it, it all is, and I don't think there's any truth in the idea that Troy can be Atlantis. Teriam aqueles homens realmente construído canais? Poderiam, como descreveu Platão, levar barcos até a cidade? It's a wonderful idea. I would just love to think of Bronze Age ships sailing up this cutting here with their sails spread out. It would be a wonderful sight. There's just one problem about it, and that is that this cutting has never been lower than 11 meters above sea level, and it's therefore completely impossible that ships could have sailed up here from the sea. Mas o professor Van Andel argumenta que a costa subiu ativamente nesses 3.000 anos e que na época de Troia os canais poderiam ser mais baixos o suficiente para ligarem-se ao mar. I find it very difficult to imagine why anyone should put all this effort in digging two canals from the plain to the coast that never reached sea level. What would the purpose possibly have been? E a planície de Troia é realmente idêntica à vasta planície na qual se localizava Atlântida? Atlantis' plain, to judge from the measurements, should be 200,000 square kilometers in size. The Trojan plain is 4,000 times smaller than that. Sanger apontou que dimensões exageradas eram comuns em textos clássicos. Ele e seus defensores responderam com mais escavações para confirmar a teoria. Foram encorajados pelo fato de a teoria ter capacitado Sanger a fazer previsões sobre o que pode ser descoberto no local. Por exemplo, ele previu que se Troia fosse Atlântida, teria de ser muito mais ampla. Há 2 anos foram descobertos sulcos subterrâneos que iam bem além dos limites da cidade. I regard
the Troy theory as a very important one. And it seems to me that we should set aside our differences of opinion of how true or not true it might be and go and give it the study that it deserves. Apesar de sua importância, a teoria troiana não convenceu os pesquisadores de Atlântida. Segundo muitos deles, Platão de fato nos deu claras informações sobre onde encontrar as douradas ruínas de Atlântida, e ele apontava milhares de quilômetros na direção. Quando legou à posteridade sua história sobre a cidade perdida, ele não esqueceu de mencionar sua localização. Ele disse que estava situada em uma ilha do tamanho da Líbia e Ásia juntas, e que ficava para lá dos pilares de Hércules no Oceano Atlântico. Este era o nome usado pelos gregos para o Estreito de Gibraltar, na ponta do Mediterrâneo, e davam ao oceano o nome de Atlântico, como se dá até hoje. Portanto, se Atlântida ficava em uma enorme ilha no Atlântico, nem Terra, nem Troia, nem qualquer outro lugar no Mediterrâneo poderia contê-la. Mas, dizem os defensores de Platão, a localização não deve ser levada ao pé da letra. Afinal, os egípcios, de onde supõe-se ter vindo a informação, não navegaram pelo Atlântico. Atlântida, então, devia se localizar no Mediterrâneo, área já conhecida. Há também a possibilidade de erro na transmissão da história com o passar dos séculos, na qual a localização dada por Platão foi mal traduzida ou mal interpretada. The description is very clear. Atlantis is beyond the Straits of Gibraltar in the Atlantic Ocean, and therefore no site in the Mediterranean is going to qualify. Platão nos disse que o império se chamava Atlântida, e aí pode estar a chave de tudo. Não é por acaso que Atlântida e Atlântico soem parecidas. Ambas derivam da mesma raiz, Atlas, um dos mais importantes deuses gregos, cujo nome era frequentemente usado para apontar terras ao oeste. Quando os exploradores do século XV navegaram a oeste através do Atlântico e encontraram uma imensa ilha, as Américas, muitos ficaram abismados com a ideia de que poderia ser a terra de Atlântida. Essa noção desapareceu depois, mas muitos agora perguntam se os primeiros navegadores não estavam certos. Peter's description that beyond the Pillars of Hercules there is a huge island which is the size of 2 continents can only be met by the Americas. There can't be anything else whatever. A moderna ciência geológica revelou que mesmo o mais violento fenômeno natural não causa o desaparecimento de uma ilha da noite para o dia, muito menos algo do tamanho de um continente. Apesar de muitos afirmarem que Atlântida pode ser uma terra inundada, a moderna geologia insiste que os detalhes de Platão sobre o estranho desaparecimento de Atlântida não pode ser preciso. Agora, nasceu outra ideia sobre Atlântida. Uma ideia que pode revolucionar muitas de nossas crenças sobre o antigo mundo. Uma ideia que sugere que quando Platão escreveu sobre uma cidade perdida, estava falando de um lugar a milhares de quilômetros dali, do outro lado do Oceano Atlântico. E agora, com uma notável descoberta na Bolívia, uma ideia toma fôlego. Ideia que era situada para além do reino do possível. A de que Atlântida pode ter sido uma cidade no imenso continente chamado América.
A uma grande altitude, no deserto altiplano boliviano, jaz uma misteriosa coleção de ruínas. Quando os conquistadores espanhóis viram estes monumentos, imaginaram que eram templos abandonados, longe de qualquer comparação com Atlântida. Mas, como pistas deixadas pelos antigos, surgindo gradualmente poeira, torna-se mais claro o verdadeiro sentido deste sítio. Os Aymara são índios americanos que vivem há milhares de anos no sul dos Andes. Há muito tempo, seus distantes ancestrais construíram monumentais estruturas em um local chamado Tiwanaku. Local que agora ajudam a escavar. Um dos líderes da equipe é o arqueólogo Alan Colata, da Universidade de Chicago. When the first explorers and archaeologists came to Tiwanaku over 100 years ago, they considered all of this simply to be a collection of temples. But our excavations, it's a very different story indeed. This is not simply a collection of temples, it's in fact an enormous city. We now know it's over 6 square kilometers, and the population reached at least 50,000. Seriam estas as verdadeiras muralhas da lendária cidade de Atlântida? Quanto a civilização perdida de Tiwanaku tem em comum com o famoso conto de Platão? Como sabemos, Atlântida localizava-se em uma planície altamente fértil de enormes dimensões. Tiwanaku localiza-se no altiplano boliviano, um vasto planalto entre os Andes, longe de qualquer referência ao Mediterrâneo. O altiplano é agora uma terra relativamente pobre em termos de agricultura, mas na época de Tiwanaku, os fazendeiros tinham um sistema especial de preparar a terra, tornando-a 10 vezes mais produtiva do que é hoje. Como Atlântida, foi a abundância de comida que tornou a região próspera e permitiu o surgimento de uma grande cidade. Este templo era apenas um entre os vários localizados no centro de uma enérgica metrópole que possuía palácios reais, jardins urbanos e bairros industriais. Outra semelhança com Atlântida. O centro da cidade era reservado para a elite política. Aqui também por ali. Hoje apenas uma parte da cidade é visível, mas escavações revelaram que muitas de suas estruturas foram construídas com maciços blocos de pedra vindos de longe. Alan Colata, juntamente com uma equipe do Instituto Boliviano de Arquitetura, revelou que os métodos de construção como estes torniquetes feitos de cobre eram altamente sofisticados. Estas tecnologias permitiram aos tiwanakuanos construir a mais impressionante de todas as estruturas. O gigante Acapana, de 17 metros de altura e 200 metros de comprimento. Parece uma colina natural, mas as escavações revelaram sob a terra uma pirâmide com 7 andares. Sem dúvida, Tiwanaku era uma grande metrópole. Os paralelos com Atlântida não param por aí. Platão escreveu que a cidade era tão rica que suas paredes eram revestidas de ouro. Um toque de licença artística, talvez. Mas cuidadosamente peneirado dos restos de Tiwanaku, surgiu uma inesperada descoberta.
We now know that Tiwanaku was an extraordinarily wealthy city. We've discovered that the palaces and temples of the city were literally clad in gold. We found a series of gold pins drilled into the facades of these structures where the bands would have been attached. So when you looked at Tiwanaku's temples and palaces, you did not see bare stone. You saw literally a city shimmering in light, reflected from the gold facades. Infelizmente, após séculos de pilhagens, restaram apenas artefatos de ouro, como esta máscara em miniatura encontrada em uma câmara funerária. A enorme riqueza de Atlântida surgiu de uma específica razão: sua posição como centro de comércio. E outro paralelo com a cidade perdida, Tiwanaku também era um grande centro comercial. Ainda hoje chegam pessoas dos mais distantes locais, até de fora do Peru, trazendo seus bens para negociar neste mercado. A rede de comércio de Tiwanaku operava de outra forma. As pessoas não compravam e vendiam livremente como hoje. Todas as transações eram controladas pelos reis de Tiwanaku, numa espécie de atividade estatal. E muitos dos produtos alimentícios, têxteis e cerâmicos eram os mesmos. A imensa atividade mercantil de Tiwanaku era possibilitada por uma forma de transporte especial. Primos dos camelos, as lhamas ainda são indispensáveis no duro solo dos Andes. Especialistas acreditam que na época de Tiwanaku, enormes caravanas de lhamas atravessavam continuamente o altiplano, trazendo e levando bens da metrópole. We know that upwards of 2, 3, perhaps even as many as 5,000 animals were loaded up with a wide range of commodities, from brilliant textiles to gold to silver, to more ordinary goods such as blocks of salt and foodstuffs. A staggering quantity of goods came into and flowed out of Tiwanaku. We know that Tiwanaku was the major trading center for the southern Andes. Portanto, as descobertas em Tiwanaku revelam que a cidade foi de fato muito rica, além de grande centro comercial. Mas Atlântida também possuía um grande poder militar com um enorme exército. Tinham os senhores de Tiwanaku o poder de invadir, conquistar e dominar. Eis um guerreiro com o rosto de um puma carregando um troféu: a cabeça de seu inimigo. Reunindo evidências como esta, tornou-se claro que Tiwanaku era de fato uma grande força militar. Tiwanaku's kings were warlords. We know that at some point in its history, the city's kings conquered the entire Titicaca Basin of Peru and Bolivia, and then began to set up garrisons on the coast of Peru and Chile and as far south as northern Argentina. They also began to colonize this vast territory. So in fact, Tiwanaku was a great military power. Mas a força militar não era a única razão para os reis de Atlântida dominar uma vasta região. Eles também eram divinos, filhos de deuses. Os reis de Tiwanaku tinham tais estátuas deiformes. A
religião de Tiwanaku era tão poderosa que traços de suas cerimônias ainda podem ser encontradas na cultura aimara. A queima de oferendas à Pahamama, Mãe Terra, ainda é parte essencial das escavações locais. O Portal do Sol é um potente símbolo da importância religiosa da cidade e foi criado para ser um calendário. Com o secreto conhecimento de quando colher e plantar dado a eles pelo calendário, os reis Tiwanaku tornaram-se um elo divino entre deuses e os humanos. Armados com seu poder mágico, foram capazes de espalhar sua religião por toda a região. What in fact the kings of Tiwanaku were exporting with their religious ideas was an immensely powerful and influential state ideology. This ideology dominated a broad region of the southern and central Andes, and it was the power of religious ideas, in fact, rather than military force or coercion, that permitted the kings of Tiwanaku to extend their dynasty for over 500 years. Assim como os reis de Atlântida, com suas estátuas em forma de deuses, a dinastia de Tiwanaku foi capaz de transmitir seu sagrado poder de geração. Tiwanaku localiza-se perto do lago Titicaca e a área ao redor do lago foi sua principal esfera de influência. Mas sua imaginação religiosa foi encontrada em locais distantes como a costa do Chile, Peru e norte da Argentina. Tiwanaku was not merely a collection of temples or even simply a large city. It was an immensely powerful empire that dominated the Andean region. Tiwanaku tem muitos paralelos com a Atlântida. Sua riqueza, poder, paredes douradas, força militar, ato de ter sido um império. Portanto, é tentador achar que estes poderiam ser resquícios da cidade perdida de Atlântida. Mas a prova arqueológica revela um problema crucial. Apesar de Tiwanaku ser inicialmente ocupada muito antes da história de Platão, ela só se tornou um império centenas de anos após a morte do filósofo. Assim, de acordo com o professor Colata, a cidade aqui escavada não pode ser Atlântida. Mas ainda há a possibilidade de Tiwanaku ter nascido das cinzas de uma civilização anterior, localizada na região e que ainda não foi descoberta. A existência de uma cultura anterior aqui seria mais plausível se houvesse provas de comunidades espalhadas por todas as Américas.